aqui estamos mais uma vez para juntos ser edificado, né, por testemunhos que eu acredito que trazem sim edificação para a sua vida. No vídeo de hoje eu vou contar aqui um testemunho de o que se sucedeu para a minha conversão, né? Hoje eu tenho 39 anos, estou indo para os 40 já, né? Os quarentão. E desde novo, desde jovem, desde adolescente praticamente, né? Meus 11, 12 anos de idade, eu resolvi não, né? O Senhor foi lá e me resgatou, né? Eu tomei a decisão de servir a Jesus. Mas eu tive uma experiência muito forte antes da minha conversão, e é exatamente essa experiência que eu quero contar aqui para você. Talvez isso traga uma grande edificação na sua vida, talvez isso possa mudar alguma forma de você pensar em algumas coisas. É óbvio que aprendemos que não se faz doutrina de testemunhos, né? Não se faz doutrina de testemunho pessoal, se faz doutrina, doutrina está feita porque ela é contida dentro da Bíblia Sagrada, mas testemunhos e experiências sempre são bem-vindos para nos trazer edificação. Algumas, né, é algo assim meio exagerado, não sei, ao meu ponto de ver, mas outras nos trazem sim edificação. E esse testemunho que eu quero contar para vocês hoje é sobre a minha conversão, né? O que se sucedeu que me levou a me converter, a servir a Jesus, tomar essa decisão na minha vida. Eu ainda muito novo, meus 11 para 12 anos, desde pequeno eu sofria com uma doença chamada bronquite, né? Você com certeza já ouviu falar. Bronquite asmática crônica, né? Ou seja, depois de uma pneumonia dupla que eu peguei quando era muito pequenininho, uns 2 anos de idade, e eu fiquei com essa pneumonia, sarou a pneumonia e, consequentemente, foi gerada ali uma bronquite asmática crônica. E na época eu vivia em crise, né? Na época eu tinha muitas crises, isso 11, 12 anos, vivia em crise. Eu brincava de bola na rua com os meus colegas ali da rua, ali da, de São Paulo, né? Da Vila Cardoso Franco, né? Da rua Cardoso Franco ali, do bairro, né? E nós brincávamos ali muito de bola, né? Se alguém de lá estiver assistindo, sabe do que eu estou falando. E eu gostava muito, eu não jogava na linha, eu jogava no gol, porque eu gostava muito de brincar com o pessoal. Só que eu vivia em crise, então eu brincava um pouco, aí logo ia lá, né? Tinha que tomar a minha bombinha, quem sabe, quem passa por isso sabe como é que é, né? Aquelas bombinhas na época, era o Duovente que eu usava na época. E era uma bombinha que eu tinha que inalar, né? Respirar bem fundo, inalar para poder passar a questão da falta de ar, né? E eu sofria muito com isso. Sofria muito com isso. Eu brincava, mas tinha que correr lá em casa, pegava a bombinha e tal, e ficava naquela... nisso, né? Aí teve uma ocasião que eu passei uma noite inteira em crise, né? A minha mãe de criação, a Jaqueline, ela passou a noite inteira comigo em crise. Eu não conseguia dormir com falta de ar. Na ocasião, o meu pai trabalhava na madrugada, né, de noite, ele era funcionário da Ford e o horário dele, de serviço dele, era durante a noite. E nessa ocasião eu estava em crise a noite inteira, né? Não tinha como, na ocasião, hoje eu tenho 39, era 11 anos de idade, né? Era muito tempo atrás. E eu lembro que eu fiquei praticamente a noite em crise, né? Ali sentado na porta de casa, na porta da área de casa, pegando um vento para ver se melhorava e eu respirando fundo, tentando respirar, né? É algo sufocante, quem já passou por essa situação sabe.
E quando foi pela manhã, bem cedinho, a Jaqueline, a minha mãe de criação, chamou um vizinho, né, o Anderson, que trabalhava na época com frigorífico, de entregar coisas congeladas, né? Tinha aquelas vans, né? E trabalhava com isso. E antes deles saírem para o serviço, minha mãe de criação pediu que eles me levassem no hospital, né? Porque eu estava à noite em crise, com muita falta de ar. E eles me socorreram ali, né? De princípio, eles me levaram num posto de saúde que tinha próximo dali, né? Chegando lá no posto de saúde, não teve atendimento no posto de saúde. Aquelas questão do atendimento em posto de saúde no Brasil, né? É algo bem difícil. E logo em seguida, ela pediu para que levasse no Hospital Geral de São Mateus, né? E nós fomos para o Hospital Geral de São Mateus. Chegando lá, eu vou resumir bem aqui, né? Porque o testemunho é um pouco grande. E chegando lá tinha muita gente. Quem já foi em hospital geral de atendimento, principalmente numa grande capital como São Paulo, sabe como é. Era muita gente. E eu em crise, com muita falta de ar, já não conseguia respirar direito, né? Já estava já passando mal e desfalecendo. Quando eu comecei a passar muito mal e ali a Jaqueline, ela começou a pedir socorro, pedir atendimento, né? Porque eu estava em agonia já, com muita falta de ar. E aí deixaram eu passar na frente, né? Para ser atendido pelo médico, naquela questão ali da triagem, né? E quando eu fui a ser atendido pelo médico, quando eu entrei dentro da sala do médico, eu sentei na cadeira, é o que eu me lembro, até esse momento, eu sentei na cadeira e o médico olhou simplesmente para minha cara e disse: "O que é que você tem?", né? Quando ele me disse isso, "o que é que você tem?", eu não consegui responder, simplesmente eu apaguei. Aí, a partir daí, eu não vi mais o que aconteceu no mundo real, né? Os meus olhos se abriram para o mundo espiritual. E observe, eu tinha entre 11 e 12 anos de idade, né? Era praticamente uma criança na fase aí de transição para a fase de adolescência, né? E eu peguei, meus olhos se abriram, eu apaguei, né? E eu me vi num lugar muito escuro, muito escuro. Esse testemunho, eu nunca contei esse testemunho nas igrejas daqui, do estado de Roraima. Até porque as pessoas, quando eu cheguei aqui, as pessoas não me conheciam, né? Só conhecia o irmão que estava pregando nas igrejas e tal, mas não conhece a minha história, né? Não conhece tudo que eu já passei, tudo que aconteceu comigo, e minhas experiências. Por isso que eu decidi contar algumas experiências que eu tive aqui no meu canal. E eu me vi nesse lugar muito escuro, muito quente, uma escuridão enorme. E eu olhava para o chão e via apenas um pouco foco de luz em volta dos meus pés, que eu só enxergava onde eu estava pisando, e vi que era um terreno arenoso, um terreno de pedra, de areia, né, de barro batido, né? E eu peguei e andando naquele local, eu comecei a ouvir uns rosnados, né? Não sei se vocês com certeza já viram os rosnados de cachorro, de muito cachorro. Na minha cabeça, né, eu estava num local onde tinha muito cachorro e esses cachorros estavam rosnando para mim. Só que eu não conseguia enxergar quem era realmente que estava fazendo esse barulho. E eu continuava andando e eu comecei a ficar agoniado, desesperado, porque eu não sabia onde eu estava, né? Eu não sabia aonde eu estava e o que estava acontecendo. Eu sabia do que tinha se passado, que
que eu estava num hospital, em crise, e depois disso daí eu estava vivendo esse momento. E eu peguei e comecei a ficar desesperado, né? E eu continuava andando e aqueles rosnados cada vez mais perto, cada vez mais alto, próximo de mim. Quando de repente eu olhei para cima, tudo escuro, tudo escuro. Quando de repente eu olhei para cima e vi um pequeno foco de luz, pequeno raio de luz que vinha em minha direção e me iluminava. Quando esse foco de luz me iluminava, ele ia ficando maior. Eu no meio, ele ia ficando maior. Conforme ele ia ficando maior, eu ia enxergando o local aonde eu estava. E quando ele se tornou grande em minha volta, aquela luz branca grande em minha volta, iluminou completamente o local aonde eu estava. Quando esta luz iluminou todo o local onde eu estava, eu pude enxergar o que era aquilo que estava rosnando, né? E não era cachorro. Na minha concepção da mentalidade que eu tinha antes, que eu não servia a Jesus ainda, né? Eu era uma criança para uma fase adulta, uma fase de adolescência, né? Então eu olhei e vi, na minha concepção, eu olhei e vi monstros. Eram animais que andavam em duas pernas, né? Com todos deformados, cabeça deformada, dentes grandes, garras enormes, né? Um monte de espinhos, de pontiagudos pelo corpo, né? Animais horríveis, na minha concepção, eram monstros, né? Que estavam ali. E era uma multidão de monstros que estavam em minha volta. Conforme aquela luz ia ampliando de tamanho, aqueles monstros, na minha concepção, iam se afastando da luz, né? Iam se afastando, se afastando. Quando eu olhei e vi que aqueles animais ali estavam ali rosnando e eram extremamente feios, né? Eu comecei a ficar desesperado, eu queria sair daquele lugar, né? Quando eu olhei para cima, eu vi uma mão de homem, uma mão de gente, né? Com uma blusa, na minha concepção era uma blusa, hoje eu sei que era aqueles manto branco. E esta mão descia naquele local aonde eu estava. Aquela mão com aquele manto branco descia. Quando ela descia, ela ia até o meu encontro e me pegava. Eu vou pegar aqui um perfume aqui para simular, né? Ele vinha, me pegava pelo meio, conforme que nem uma criança pega um boneco, né? Pelo meio assim, ó. Ele me pegou pelo meio na minha cintura e subiu comigo por aquele buraco que tinha aberto aquela luz em cima, né? No céu, lá ali em cima. E quando eu vi aquilo, aquela mão me tirando dali, quando eu passei por aquele buraco que tinha aberto em cima, eu despertei, né? Quando eu despertei, eu estava na mesa, no médico, né? Eu estava com toda aquela aparelhagem, né? E eu escutei o médico dizendo assim, ele voltou, né? Ele voltou e eu escutei o barulho daquele aparelhozinho que fica medindo o coração, né? O batimento cardíaco. Pip, 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 pip. Eu escutei. Aí eu apaguei, né? Novamente eu apaguei. Quando eu acordei, eu estava na sala de observação, né? Já tinha passado um bom tempo. E a minha mãe de criação estava ali, a Jaqueline estava ao meu lado, né? Desesperada ainda, aflita, porque eu não acordava ainda, mas eu já tinha voltado. Quando eu despertei, eu peguei e relatei para ela o que tinha acontecido. O que eu tinha visto a partir daquele momento que eu havia desmaiado na sala do médico.
E ela ficou um pouco pensativa, né, sobre aquilo. Quando de repente entrou na sala uma enfermeira, uma mulher muito bonita, vestida com aqueles roupa branca, né? Ela entrou dentro da sala, foi ali, era um quarto onde só tinha eu dentro do quarto, eu e a minha mãe de criação, a Jaqueline. E ela foi diretamente comigo e disse assim: meu jovem, Deus te livrou da morte, Deus te livrou da perdição e Deus tem uma obra em tua vida. Vá para a igreja, aceite a Jesus, porque Ele tem grandes coisas para fazer na sua vida e através da sua vida. Aí ela se dirigiu a Jaqueline e disse: mãezinha, vá para a igreja também. Leve o seu filho para a igreja, porque Deus tem uma grande obra para fazer na vida de vocês. Ela não foi ali para aplicar remédio, ela não foi ali para ver como é que eu estava, ela só foi ali para entregar essa mensagem. Quando ela virou as costas, ela saiu pela porta, a Jaqueline, ela se levantou imediatamente. Quando ela saiu pela porta, a Jaqueline se levantou imediatamente para perguntar para ela qual era a igreja dela, qual era a denominação dela. Quando aquela mulher saiu e a Jaqueline se levantou para perguntar, aquela mulher tinha sumido no corredor. Ou seja, eu quero acreditar que não era ali uma mulher, assim, um ser humano, né, vamos dizer assim, né? Talvez, possivelmente, tenha sido um mensageiro, sim, de Deus, ou então uma manifestação sobrenatural de um mensageiro de Deus para entregar aquela mensagem. A Jaqueline procurou de um lado, procurou do outro, entrou nos quartos ao lado, da frente e do lado, e ela não estava, simplesmente ela sumiu. Procurou saber quem era aquela mulher e ninguém sabia informar quem era aquela mulher. E com isso, eu tive alta, né, e fui para casa. O que aconteceu comigo? Me deu uma parada cardiorrespiratória fulminante, né? Eu simplesmente, esses dias até mesmo eu fiz um eletrocardiograma, né? Que como a gente tá na área, né, de atividade física, de musculação, preparação física, né? Então eu fiz um exame de exame eletrocardiograma, né? E constou ali uma pequena coisinha ali no nosso coração. E a enfermeira que solicitou esse exame para mim, uma colega minha, ela disse assim: possivelmente seja por causa daquilo que você relatou, dizendo que teve uma parada cardiorrespiratória, né? Depois que tem uma parada cardiorrespiratória, o coração da gente nunca é o mesmo, né? E com isso, eu entendi que Deus ele me trouxe a vida novamente, me deu uma oportunidade de viver e de servi-lo, né? Mas até então eu não havia ido para a igreja ainda. Eu não atendi o convite de imediato. Fui para casa. E passou-se uma semana ou duas, se não me falha a memória, quando eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava em uma montanha muito alta, extremamente alta essa montanha, onde eu conseguia avistar longe, tudo ao meu redor. É como se aqueles que sobem no monte, né, para fazer orações no monte, e sobe lá no topo mesmo, e olham à noite, vê a cidade toda iluminada, né, as luzes da cidade toda iluminada, o céu estrelado, a lua, né, aquela paisagem bem bonita. Foi exatamente assim que eu vi em meu sonho. Eu sonhei que eu estava nessa montanha, a cidade totalmente iluminada, né, com as luzes, e à noite o céu brilhoso, né, cheio das estrelas, bem limpinho, e uma lua enorme.
uma lua enorme. Quando de repente eu olhava no horizonte, isso é um sonho, olhava no horizonte e via uma enorme onda, mas era uma onda, não era de água, era uma onda de areia, né? Uma enorme onda de areia. E vinha destruindo tudo pela frente. E eu comecei a escutar gritos, clamores, né? Pedidos de socorro. Quando eu olhei para cima, eu olhei e vi saindo de dentro aparecendo do meio daquela lua, um homem vestido todo de branco, com os braços abertos, né? Os braços abertos. E ele descia do céu bem devagarzinho e ficava assim como se fosse da altura de um fio, né? Aquele fio que fica lá em cima, aquele cabo elétrico no poste que fica lá em cima, ficou mais ou menos na altura daquele fio e ele olhou para baixo. Quando ele olha para baixo, eu vi que ele olhou para baixo, eu olho para o horizonte e eu começo a ver um monte de luzes branca vindo de encontro com ele, né? E ficando ali próximo dele, um monte de luzes, um monte de bolas de luzes, branquinha, que ficava tudo em volta dele e ele no meio. E ele no meio. Quando eu vi aquilo, ele pega e olha para mim. Quando ele olha para mim, eu sentia como uma vontade enorme, imensa, de estar ali junto com ele. E quando aconteceu isso, eu simplesmente despertei, acordei. Quando foi pela manhã, eu falei o sonho, eu relatei o sonho para minha mãe de criação, para Jaqueline. E ela disse: meu filho, pode ser alguma coisa boa que vai acontecer na sua vida. E realmente foi uma coisa maravilhosa que aconteceu na minha vida. No final da semana, numa sexta-feira, um colega meu na escola, ele me chamou para ir para a igreja. Ele disse: Igor, bora visitar lá? Domingo é culto de jovens. E eu aceitei logo de imediato. Falei: vamos sim, vamos lá. Que hora que começa? Tem um culto à noite, mas tem a escola bíblica de manhã. Aí eu falei: pois eu quero ir de manhã, eu vou de manhã. A escola bíblica é o quê? É para ensinar a Bíblia? Eu falei: então eu vou para a escola bíblica de manhã. A primeira vez que eu pisei numa igreja evangélica, Assembleia de Deus na época, né, foi na escola bíblica dominical. Daí onde surgiu todo o meu interesse por ensinar, por teologia, por comprar livros, né, por estudar. É a primeira vez que eu pisei. Quando eu pisei na igreja, na escola bíblica pela manhã cedo, quem estava ensinando na sala de jovens, ali de adolescentes, era o Alexandre, que chamava ele de Chechel, né? Um homem de Deus, morenozinho assim, né? Cheio da graça de Deus, ensinando na escola bíblica. E eu senti algo muito diferente. Fui para o culto à noite. Chegando no culto à noite, a pregação é aquela mesma coisa, né? A pregação fala com a gente, né? Nossa, foi impactante e eu desejoso para querer aceitar Jesus, mas eu não conseguia levantar a minha mão. Eu não conseguia levantar a minha mão. A minha mão parecia que pesava 1 tonelada. Eu não conseguia levantar a minha mão, mas eu tinha desejo de ir lá na frente e aceitar Jesus. O culto terminou, fui para casa. Quando foi na segunda-feira, e eu acordei pela manhã, né? Acordei pela manhã e eu liguei a televisão para mim assistir as programações, meus desenhos na época. E eu pensei comigo, eu falei assim, rapaz, eu vou para a igreja no final do domingo de novo e vou aceitar Jesus. Eu vou aceitar Jesus porque eu vejo que é algo bom. Algo bom para mim. Lá tem as pessoas que eu conheço, né? Na minha concepção era esse a questão de ser bom para mim. E eu acredito que vai ser algo bom para mim. Quando eu terminei de falar isso, eu escutei uma voz dentro do meu quarto que dizia assim: não faça isso.
Não faça isso porque você vai estragar a sua vida. Não faça isso porque você vai deixar de curtir a sua vida com seus amigos da rua. Vai deixar de curtir a sua vida como adolescente, como jovem, como homem. Não vai mais poder paquerar, não vai mais poder. E começou aquela voz falar as coisas que acontecia ali na rua, né? Aí eu pensei comigo, falei, ixi, não é que é mesmo? Eu acho que eu não vou não. Na mesma hora que eu disse eu acho que eu não vou não, eu escutei uma outra voz. Parece loucura isso, né? Parece coisa de gente doida, né? Mas quem é espiritual discerne as coisas, sabe do que eu tô falando. Eu escutei uma outra voz. Essa voz era diferente. Uma voz mansa, uma voz calma, suave. E ela dizia assim: vá para a igreja. Aceite a Jesus e ele vai transformar a sua vida. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. E eu desliguei a televisão, falei, realmente eu vou para a igreja. Realmente eu vou lá e vou aceitar Jesus. A semana passou. Quando foi no domingo, lá estava eu, na escola bíblica. Não faltei escola bíblica, mesmo não sendo crente. Fui para a escola bíblica e domingo à noite lá estava eu no último banco, ouvindo os louvores, uma mocidade linda da Assembleia de Deus do Jardim São Roberto. Gente, que mocidade maravilhosa. Era aproximadamente mais de 100 vozes, né? Quase 150 vozes, não me lembro exatamente a quantidade, mas eram hinos poderosíssimos. Praticamente a maioria dos jovens eram batizados com o Espírito Santo e todos eram cheios da graça de Deus. Gente, que geração maravilhosa. E eu, ouvindo aqueles louvores, veio a pregação falou exatamente comigo. Quando foi na hora do apelo, eu conseguia levantar minha mão? Não conseguia. Eu lutava para levantar minha mão. E eu comecei a chorar no banco. Comecei a chorar. Quando eu comecei a chorar, aquele mesmo jovem que tinha me convidado para ir a primeira vez, ele foi até comigo. Ele estava sentado lá na mocidade. Ele foi lá comigo no banco, botou a mão no meu ombro e disse assim: quer aceitar Jesus? Eu olhei para ele chorando e disse: quero. E ele me pegou pela mão e me levantou e eu fui lá na frente. Quando eu cheguei lá na frente, eu fechei os meus olhos. Eu me vi, eu tive uma visão. Eu me vi acorrentado. Correntes enormes que estavam em minha volta, e o pregador botou a mão na minha cabeça. Quando ele botou a mão na minha cabeça, eu vi que aquelas correntes tinham se quebrado. Eita, caiu o negócio aqui. Tinha se quebrado. Elas se esmiuçaram no chão, viraram pó no chão. E eu senti uma alegria, uma paz. Eu senti algo tão gostoso que eu chorei como nunca havia chorado. Não era de tristeza, era de alegria. E eu fui para casa chorando. Fui me deitar chorando de tanta alegria, de tanto prazer do que tinha acontecido. Daquele dia em diante, sempre servi ao Senhor. Tive momentos ruins, momentos bons, mas isso faz parte da caminhada cristã, daqueles que desejam servir a Cristo, sempre servindo ao Senhor. 30 minutos de testemunho, né? E essa foi a minha conversão de uma forma bem resumidazinha para você ser edificado, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí seu like, deixa aí um testemunho aí nos comentários, assista outros vídeos do canal e nos ajude, tá bom? Se não é inscrito, inscreva-se em nosso canal, ok? Nos vemos até a próxima e permaneça firme. Que Deus abençoe seu lar, abençoe sua família, que Deus continue lhe abençoando. Até a próxima.